A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. E mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, palavra essa que salva, que cura, que liberta e que leva o homem para o céu. O texto fica aqui no Evangelho de Mateus, evangelho esse que foi escrito por Mateus, por volta lá do ano 70 depois de Cristo. É um evangelho que foi escrito especificamente para os judeus, né? O texto foi escrito para esse grupo, e o livro de Mateus, assim como Lucas e Marcos, são conhecidos como livros sinóticos, ou seja, são livros semelhantes, né? Que narram as mesmas situações, né? As mesmas histórias aqui bíblicas são repetidas nesse livro, né? No livro de Mateus, livro de Marcos e livro de Lucas, né? Com algumas perspectivas diferentes, né? Que às vezes dá a impressão até que tem alguma contradição, mas não, é porque cada um escreveu na sua perspectiva, né? E às vezes exaltou, por exemplo, eram dois cegos ou um cego. Então, dentro daquela perspectiva, cada um escreveu o livro narrando as mesmas histórias, né? Os mesmos fatos, digamos assim. E aqui no capítulo de número 6, Mateus, inspirado por Deus, ele nos ensina algo interessante aqui. A partir do versículo 19 do capítulo 6 de Mateus. Ele diz assim: não acumuleis para vós outro tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Aí no versículo 24, ele vai dizer assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo um contexto, né? A sociedade, as pessoas em busca do ter. O ter, ele está sobressaindo o ser. As pessoas estão em busca de conquistas e, em detrimento disso, estão se esquecendo das coisas espirituais, né? Existe um evangelho sendo ensinado por aí, que é o evangelho do ter. É o evangelho do tudo pode naquele que te fortalece. É o evangelho de um Deus que vai te dar prosperidade financeira, que vai fazer o seu negócio prosperar. Se você tem uma casa, você vai comprar duas. É um evangelho diferente daquele que Jesus e os apóstolos ensinaram. Enquanto Jesus vai dizer, o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. Enquanto Jesus vai dizer, não junteis tesouros na terra, onde vem a traça, corrói e leva tudo, mas junteis tesouros no céu. As pessoas estão em busca de riquezas materiais. Eu gosto muito das palavras do apóstolo Paulo, onde ele vai dizer que a sua leve e momentânea tribulação produz nele um peso de poder e glória acima de qualquer comparação. Mas sabe por que o apóstolo Paulo pensava assim? Ele continua no texto. Porque nós não atentamos para as coisas que se veem, nós cristãos, mas sim para as coisas que não se veem, porque as que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. A nossa prioridade, meu irmão, minha irmã, deve ser buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas nos serão acrescentadas. Este é o ensinamento de Jesus. Quando Jesus olha para aquela viúva que vai ofertar, e ele diz que aquela oferta foi aceita, sabe por que Jesus falou isso? Porque Jesus sonda o coração. Ele sabia o que estava motivando aquela mulher a ofertar. Não é a questão do valor.
é a questão da motivação. E às vezes a nossa motivação de se aproximar de Deus é para barganhar com Deus, é para ganhar algo de Deus. Na época de Jesus, no primeiro século, muitas pessoas se aproximaram de Jesus apenas em busca de quê? De cura, de milagres. Mas quando Jesus, assim como ele falou para aquele jovem, vai lá, vende tudo o que tem e distribui entre os pobres. As pessoas não querem renunciar às coisas materiais, não querem renunciar o amor ao dinheiro, porque o problema não é a riqueza, até porque a Bíblia fala sobre a riqueza e fala que o rico ele tem que abençoar aquele que não tem, aquele que tem, abençoa quem não tem. Então, você acumular, você ser rico com o suor do seu trabalho não é pecado. Mas a Bíblia diz que você não pode ser avarento. Se você foi abençoado por Deus, você tem que abençoar pessoas. Você tem que abençoar vidas. Então, Deus não proíbe nós conquistarmos riquezas. O problema é o amor ao dinheiro. Por isso que ele vai dizer, é mais fácil, aquele texto que diz que é mais fácil um camelo passar na fenda de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Na verdade, a interpretação daquele texto é mais fácil um camelo entrar na fenda de uma agulha do que aquele que tem amor ao dinheiro entrar no reino dos céus. Porque o problema não é o dinheiro. O problema é o seu, é o meu coração. Lá em Gênesis, quando Deus rejeita a oferta de Caim, interessante que lá no texto ele vai dizer, Deus olhou o coração de Caim e ele rejeitou Caim e a sua oferta. Da mesma forma que ele amou, ele aceitou, ele viu o coração de Abel e a sua oferta. O problema não estava na oferta de Caim e de Abel. O problema era o coração de cada um. Era a motivação. Tanto que Caim, logo em seguida, se rebela. E Deus dá um alerta para ele, eis que o pecado está à porta, eu estou vendo o seu semblante aí, você maquinando mal, eis que o pecado está à porta, mas cabe a ti dominá-lo. O coração de Caim estava cheio de amargura, de angústia. Às vezes o nosso coração, meu irmão, minha irmã, está preso nas coisas materiais. É só ter. E esquecemos de ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Esquecemos de ser servos diante de Deus. Esquecemos de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, crendo que Deus está no controle, crendo que Deus tem cuidado de nós. Mas não. Infelizmente, meu irmão, minha irmã, tem muitos acumulando tesouro aqui na terra. Tem uma passagem no Evangelho de Lucas, eu não me lembro ainda qual é o capítulo, mas que Jesus ele vai falar sobre um homem, um fazendeiro, que ele começa a prosperar na sua fazenda. E ele começa a aumentar os seus celeiros. Ele constrói um, constrói dois, e aí ele, naquela fartura toda, ele vai falar assim, agora eu vou descansar e vou curtir a minha fortuna. Quer dizer, eu estou parafraseando aqui. E aí o Senhor chega para ele e diz, homem sensato. Olha que ele acumulou riquezas. Mas homem sensato, se hoje pedires a tua alma, o que tens preparado para mim? O que nós temos preparado para Deus, meu irmão, minha irmã? O que eu tenho preparado para Deus? O que você tem preparado para Deus? Nós precisamos estar atentos quanto a isso, porque as palavras que Jesus falou para aquela mulher samaritana no Evangelho de João, no capítulo 4, é muito forte. E ela serve para todos nós. Jesus chega para aquela mulher e diz assim, naquele grande dia, Deus vai vir buscar os verdadeiros adoradores. Pode ser no monte, pode ser em Jerusalém, pode ser no norte e no sul. Mas só irão os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Que possamos, meu irmão, minha irmã, não ter amor, não ficar preso às coisas materiais, mas que possamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque Deus tem cuidado de nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de nós. Fiquem na paz, em nome
de Jesus.